Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Agora em novo dia. Agora esse podcast, esse programa é no sábado, ok? Por quê? Porque eu não tava conseguindo, eu não vou conseguir manter o programa, o podcast na segunda-feira. Porque minha carga horária aumentou e eu preciso de mais tempo, né, para trabalhar. Money. Então, agora é no sábado, só isso. Quando eu comecei esse podcast, ele era meio que aleatório. Eu que fixei na segunda-feira para os ouvintes, vocês que ouvem, ter um dia para esperar, um dia certo para ouvir esse podcast. Então, para não ficar avulso, ficar em dias aleatórios como no começo, vai ser só no sábado agora, ok? Então é isso. Eu preciso de tempo na segunda e é no sábado. Não muda nada, é a mesma coisa, agora é no sábado, ok? Então valeu. E tem duas notícias aqui que eu achei. Aliás, tem duas notícias que eu queria ler, só que a primeira já é meio que absurdo, né? O absurdo me chama a atenção. O absurdo é engraçado. Por isso que eu leio esse tipo de notícias. Tá entendendo? Eu não vou... Tem gente que gosta daqueles noticiários de TV que só passa desgraça, só passa assassinato, só passa coisa ruim. No meu caso, o tipo de notícia que eu gosto de ver é alguma notícia que me faça rir. Entendeu? É tão absurdo a realidade, é tão absurdo que me provoca riso, e eu preciso de riso. Nós precisamos de riso. A gente precisa rir, né? Para desacelerar a vida. A gente precisa rir para... eu ia dizer rir para não chorar, mas não é isso. Mas para relaxar a mente, né? A semana inteira é corrida, né? A gente corre. E a gente precisa parar um tempo para respirar. Assim, respirar assim. Tá entendendo? Então, a notícia que eu quero ler Eu tô rindo antes de ler a notícia. A manchete da notícia diz o seguinte. Sim, antes de eu começar a ler, propriamente dito, confira aí se você está seguindo esse podcast no Spotify. Confira se você colocou as 5 estrelas no podcast. E não esqueça, dê pause agora, por favor, dê pause. Compartilhe para o seu melhor amigo. Compartilhou? Eu vou dar um tempo para você compartilhar. Vai lá. Pronto, você compartilhou e voltou agora. Pronto, a gente volta. Você já compartilhou, a gente volta pro podcast. Então a manchete diz assim. Cadê? Viúvo. Não, interrogação. Viúvo? Interrogação. Viúvo? Japonês casado com holograma não consegue mais falar com a esposa. Se ele
Engraçado. Se ele é viúvo, obviamente que ele não vai conseguir falar com a esposa, né? Mas enfim, a esposa do cara era um holograma. O que esses japoneses têm que inventar ainda? Enfim, vamos ler aqui para a gente entender. Cadê? A matéria começa assim. Não é só na ficção, como em Blade Runner 2049. Blade Runner é o quê? É um filme, um jogo? Cadê? Blade Runner. Deve ser um filme. É Blade? Blade Cadê? Eu vou abrir aqui o link, eu quero saber. O único Blade que eu sei é um filme de vampiro, mas acho que não tem nada a ver não, é outro filme. Sei lá. Enfim, vamos ler aqui. Esqueci o que é esse Blade. Não é só na ficção, como em Blade Runner 2049, que uma pessoa pode se relacionar com um holograma. Entendi. No filme, esse Blade Runner 2049, uma pessoa se relaciona com um holograma. Nunca vi esse filme, mas a premissa é boa do filme. A premissa para um filme ficção é interessante. Na realidade, eu já acho uma loucura, um absurdo. Mas enfim, é só o que eu acho. Vamos continuar a matéria. Diz assim: o japonês Akihiko deve ser rico para ter uma esposa em holograma, não deve ser barato, né? Para manter uma esposa orgânica tem gasto. Imagina em holograma. O quanto deve ser o custo? Ai, meu Deus. Cadê? O japonês Akihiko Kondo, eu acho que isso pronuncia assim. Por exemplo, se uniu a Hatsune Miku, o Hatsune Miku, eu acredito que seja assim, holograma animado em 2018. Mas agora, 4 anos após o casamento, o cara se casou com um holograma. O homem é quase um viúvo. Por que quase? Ou é ou não é? É quase um viúvo. Isso porque o software que mantinha Miku viva expirou. Não pode... Sei lá, quando... Sei lá, Windows expira, você ou paga a chave ou você baixa uma coisa que hackeia a expiração. Que expirou, né? Não pode ser feito a mesma coisa, não. É uma pergunta, né? Porque se é um software, é só fazer um update aí do software e trazer a Miku de volta. Enfim, aí a matéria continua. Se definindo como fictosexual, alguém com sentimento forte e duradouro de amor, paixão e desejo por um personagem fictício. Entendi. Fictosexual. Amor a um personagem fictício. Muito estranho. Esses caras japoneses são muito estranhos. Filme de terror
oriental é muito estranho, né? Os caras, se você vê a realidade dos caras, como exemplo desse cara, desse japonês, é uma coisa muito estranha que assusta. Por isso que os orientais conseguem fazer os melhores filmes de terror. É uma explicação. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu que raciocino dessa forma. Eu vou lendo as coisas e vou lembrando de outras coisas que não tem nada a ver e vou falando, vou divagando as coisas, né? Depois eu vejo se faz sentido aquilo que eu tô falando. Na maioria das vezes não faz sentido o que eu tô falando, tá entendendo? Mas a gente continua dessa forma. Cadê? Eu me perdi aqui. Cadê? Cadê? Se definindo como fictossexual, alguém com sentimento forte e duradouro de amor, paixão ou desejo por um personagem fictício. Aqui rico, ou aqui rico, sei lá, está arrasado. Uma vez eu fiquei arrasado bem antigamente, quando eu tinha um outro notebook que é melhor do que o que eu tenho agora, que eu tenho o PES, eu jogava PES no notebook. Quando o notebook queimou, que eu não consegui mais jogar o PES, eu fiquei arrasado também. Eu consigo compreender. É a única comparação que eu posso fazer com esse cara, né? Eu tentando se colocar no lugar dele é o único jeito que eu posso me ver arrasado por um software que não existe mais. O máximo que eu consigo pensar é no PES, que eu não consigo mais jogar por causa que o meu computador antigo basicamente pegou fogo. Queimou, né? E o meu atual, se eu instalar o PES, essa carroça atual que eu tenho e que eu agradeço que eu tenho ele, mas se eu instalar o PES, ele explode. Ele explode. Ele não aguenta nem uma pessoa digitar rápido digitar rápido no Word, que ele já dá uns pane no sistema. Quanto mais eu jogar PES. Tá entendendo? Como é que eu cheguei nesse assunto de jogar PES? Às vezes eu só vou falando, aí quando eu me vejo do que eu tô falando, eu paro e penso, como que eu lendo uma matéria, eu chego nesse assunto de jogar PES. Eu não sei como é que minha mente, meu raciocínio funciona. É muito aleatório. Eu sou muito prolixo. Prolixo é uma pessoa que não consegue se manter no assunto, né? E mais uma vez, você que tá ouvindo até aqui, não compartilhou pro seu melhor amigo esse podcast, por favor, compartilhe. Por favor. Eu não peço nada a ninguém. Nunca pedi nada a você. Pausa aqui para mim tomar água. E lembrando que o podcast agora é todo sábado, ok? Sim, voltando. Sim, aqui Rico está arrasado. Aí abre aspas. Achei
que poderia ficar com ela para sempre. Fecha aspas, disse o japonês, hoje com 38 anos. Eu também, eu achei que eu ia ter aquele notebook para sempre, eu achei que eu ia jogar aquele PES para sempre. Só que um dia queimou, foi. Eu entendo o Akihiko. Se o Akihiko perdeu um software depois de 4 anos de uso, imagine eu que é aqui pobre. Trups. Piada beixa. Se o cara é aqui rico, eu sou aqui pobre. Ai. Às vezes eu faço uma piada tão ruim que eu mesmo tenho vergonha de ter dito a piada. Aí eu começo a rir da piada, e depois eu percebo que é tão ruim que o sentimento é o contrário. A alegria de soltar a piada vira tristeza, né? Eu fico constrangido também. Mas é que tá, eu tenho um problema compulsivo, eu tenho um problema agudo e compulsivo de piada. Fazer piada a todo tempo. Até quando eu só não faço piada se eu estiver muito irritado. E são poucos momentos que eu me irrito, né? Eu me irrito quando alguém fala a palavra nascer e ele pronuncia nascer. Eu me irrito. Eu sei que é só o sotaque, mas esse som nascer entra no meu ouvido e entra como um barulho, um grito ensurdecedor que incomoda. Tá entendendo? A palavra nascer tem um S e um C, né? N-A é... Eu não sei soletrar mais não. N-A é porque eu tenho dislexia. Peraí, deixa eu me concentrar aqui. N-A-S-C-E. Nascer. Não é porque tem um S e um C que você vai pronunciar nas. Não, se a pronúncia fosse nascer, tá coerente, né? Aí nascer. Agora nascer só se tivesse um I depois de um A, né? Para a palavra ser nascer. Agora eu parei para pensar, eu não sei por que eu tô falando isso. Como é que eu cheguei nisso? O que eu tava falando antes para me chegar nisso? Sim, lembrei. Eu tava falando de que poucas coisas me irritam. E uma das coisas é quando alguém pronuncia nascer perto de mim. Aí eu fico irritado. Mas por que eu falei sobre irritação? Sim, porque eu falei que eu tenho um problema de piadice aguda, né? Então a única forma de você fazer ou parar de fazer piada é você deixar o irritado. Tá entendendo? Mesmo eu estando deprimido, triste, sei lá, alegre, qualquer sentimento aí, variação de humor, eu vou fazer piada. Mas eu não consigo fazer piada quando estou irritado. Tá entendendo? Mas eu não sei como é que eu cheguei nesse assunto. Enfim, vamos voltar pro texto aqui.
O cara tem 38 anos e tá viúvo de um holograma. Meu... sei lá. Enfim, bora continuar aqui a ler a matéria. Sim, lembrando, você que está ouvindo pela primeira vez esse programa aqui, é um programa sem roteiro, eu só vou falando coisa aleatória. Às vezes, como o episódio passado, eu anoto na semana alguma coisa que eu achei engraçado e falo. Mas tem semana que eu tô menos criativo, eu leio uma notícia meio que aleatória. Então, quando eu leio e comento uma notícia, eu coloco o link da notícia na descrição, para você ver que você ter a prova que eu tô lendo uma notícia de verdade, eu não tô inventando, tá entendendo? Porque às vezes a notícia é tão absurda que você pode achar que eu tô inventando. Mas não, eu sempre deixo o link na descrição para você ver. E também quase sempre nas matérias tem vídeos de exemplo da matéria principal. Então, se você quiser ouvir, assistir a matéria, basicamente o complemento da matéria em texto, tem a matéria em vídeo. Ok? Vai estar aí na descrição. A matéria continua assim. A empresa Gatebox, que desenvolveu o software que permitia o relacionamento entre Akihiko Kondo e Hatsune Miku, encerrou o serviço em março de 2020. Eu queria saber, porque o texto tem assim: a empresa que desenvolveu o software que permitiu o relacionamento. Eu queria entender o que esse holograma, o que ela fazia de interação, né, com o Akihiko, sei lá como é que pronuncia. Porque se ela é um software programado, então algumas questões, algumas perguntas que surgem, as interações eram limitadas, tá entendendo? Ou a interação era algo próximo, como o Google Assistente ou a Siri. A Siri é da Apple. O da Amazon é qual? A da Amazon é qual assistente? Sei lá. Sim, falar em Google Assistente. O Google Assistente, quando eu quero usá-lo, eu chamo ela, a assistente virtual, não me responde. Eu falo, ok, Google, pesquise tal coisa. Não pesquisa. Aí eu tô falando com outra pessoa, do nada o Google Assistente pesquisa o que eu tô falando. Tá entendendo? É só pra irritar. Porque quando eu aciono o Google Assistente para pesquisar alguma coisa, de birra ela não pesquisa. E quando eu não quero pesquisar, ela pesquisa. O que eu tô falando? Como é que cheguei? Meu Deus. E também eu tô cansado. Vocês sabem que eu gravo sempre na noite anterior do dia que o episódio é postado. Quando eu postava segunda, então eu gravava domingo à noite, ok? No caso, eu vou ficar postando
no sábado, então eu gravo sexta à noite. Ou seja, sexta eu já tô trabalhando, já tô cansado do trabalho. Basicamente eu não descansei. Eu cheguei da escola de manhã, fui editar o outro podcast, o podcast Distorcendo Ideias, que eu gravo com dois brothers meu, Bucão e Joctan. A gente grava 1h30 e essa 1h30 eu transformo em 3 episódios. Por quê? Porque nenhum dos 3 tem tempo. A gente basicamente grava uma vez por mês. E a gravação dessa uma vez rende 3 episódios. Então, eu saio da escola na sexta-feira. Eu já venho da escola, que eu dou aula de manhã. Então, eu fico da hora que eu chego até de tarde editando. Aí eu já publico no Spotify na sexta mesmo e depois eu renderizo na minha carroça. Fica quase 2 horas. Aí eu posto no YouTube o Distorcendo Ideia quase de noite ou de noite mesmo. No meu canal no John Verso, que eu coloco o Distorcendo Ideias e o Profundidade 1 Pires. Esse. Só que eu tô cansado. Eu não aguento. Tá entendendo? Chego da escola, dou aula de manhã. Aí eu tenho que almoçar, né? Aí eu fico editando até tarde o Distorcendo Ideias, publico no Spotify e renderizo e coloco no YouTube quase de noite, né? Aí de noite, já mais tarde, eu tô gravando agora o Profundidade, ou seja, eu tô aqui que nem um zumbi, cansado, e eu não tenho mais força para depois renderizar esse episódio do Profundidade por aí pro YouTube. Ou seja, o Profundidade não vai ficar muito tempo sem ter episódio no YouTube, né? Que aqui eu gravei aqui o áudio, mandei pro Spotify, é mais fácil. No YouTube eu tenho que fazer um pseudo vídeo. Você sabe o que é um pseudo vídeo, né? Que é só uma foto estática com um áudio. Então, eu só vou colocar episódio novo do Profundidade de um Pires no YouTube quando eu tenho de férias. Tá entendendo? Porque não dá. Não dá. E eu tô vendo se eu vou gravar mais uma temporada do Você Lírico e Eu Poético, porque o Você Lírico é de literatura, eu gravo por temporada. E eu gravei 4 temporadas e a quinta tava planejada para férias de fim de ano. Só que eu tô repensando em não fazer isso. Tá entendendo? Ou seja, o Você Lírico vai ficar meio que abandonado, porque esse podcast eu deletei do Spotify, do Anchor, do Google, só deixei no YouTube. A não ser que eu tivesse
dinheiro para mim só gravar e alguém editasse, alguém renderizasse e upasse, subisse no YouTube. Aí dava bom. Mas como eu tenho que fazer tudo, eu tenho que gravar, editar. No caso, você lírico, eu faço o roteiro. Como é literatura, eu sou professor de literatura. É um assunto que para mim, por mais que eu fale no podcast um pouco lúdico, lúdico é a palavra que velho usa, né, para falar sobre algo mais meio que animado, né? Sim, aí eu faço o roteiro lá, eu tenho que editar, renderizar e subir. Esse aqui, eu tenho 3 podcasts. Quem edita tudo sou eu. Então, profundidade tá sem, como é que eu digo, expectativa de ter episódio novo no YouTube. Você que ouve no Spotify, não se preocupe que eu não vou parar de gravar. Eu não vou parar de fazer isso aqui não, de gravar podcast. Pode acabar o hype do podcast. Eu acho que quando acabar o hype, muita gente vai parar de fazer. Mas eu vou ficar firme e forte. Eu não sei nem que episódio eu tô. Acho que é o 68. 68, eu acho. Não sei. Sim, eu vou voltar aqui pro texto. Cadê? A empresa encerrou o serviço em março de 2020. Eles afirmam que o modelo de produção limitado havia terminado. Mas 4 anos. A empresa fez um software de holograma. Em 2018, com 4 anos de lançamento, o software já está expirado. Era pra, aí o cara tem que reclamar mesmo. Porque, exemplo, o sistema operacional, o Windows, fica com um update bem 10 anos. Tá entendendo? Tipo, eles tinham que dar um suporte no mínimo 10 anos pro software. Tá entendendo? Tá entendendo? Aí fica um negócio meio que descartável. Nesse ponto, eu tô do lado do aqui rico. Não que eu acho que o cara tem que se casar, mas é um software. O software provavelmente foi pago. Em 4 anos de uso não tem mais suporte. Expirou assim. Aí ele continua. Eles afirmam que o modelo de produção limitado havia terminado, explicou o jornal japonês em língua inglesa The Mainichi. Jornal japonês em língua inglesa. Porque também basicamente todo oriental sabe falar inglês. Não todos, mas boa parte, né? Se tem um jornal japonês em inglês, é porque tem japonês que fala inglês. Você não vai ter jornal brasileiro em língua inglesa. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros não fala inglês. Você só tem uma coisa em outra língua no país quando a maioria das pessoas
falam essa língua. Tá entendendo? O que eu tô dizendo? A matéria continua assim. Para manter a personagem viva, era usado um desktop de cerca de 2,8 mil. 2 mil. 3 mil, pronto. Só que que moeda é essa? O S. Vou pesquisar aqui. Que moeda é o S? Que eu tenho que falar enquanto eu digito por causa da dislexia. Que moeda é US? US, né? O dólar americano ou USD tem sido a moeda oficial dos Estados Unidos desde a passagem da lei da moeda nacional. E no Japão usa o dólar? Se bem que o dólar tá em vários países. Então, cadê? Como é que eu faço a conta aqui? Como é que eu faço a conta aqui de dólar para real? Dólar é câmbio, né? Cadê? Quanto era o 2.000? Cadê? 2.000? 2.800. Peraí. 2.800 dólares dá 14.230 reais. O cara, para manter o software do holograma da personagem lá fictícia que ele se casou, para manter o bicho funcionando, o software vivo entre aspas, o cara tinha que manter um notebook no valor de quase 15 mil reais. Rapaz, chega um tempo. Se chegar não, vai chegar um tempo. Tem que chegar. Quando chegar o tempo de eu comprar um notebook de 15 mil reais, porque a pessoa tá ganhando muito, viu? Pra você comprar um notebook de 15 mil reais, é porque você tem dinheiro. Me impressionei agora. Sim, aí a matéria continua. A matéria é um pouquinho grande, viu? Eu não sei se eu vou ler todo não, porque cada frase eu viajo aqui meio na maionese. Sim, aí abre aspas. Se você se apaixonar com um personagem 2D, isso não significa... Não, cadê? Isso não é uma coisa ruim. Não? Você tem que gastar 15 mil reais para manter um software do holograma. Isso não é ruim, não. Se bem que se ele tiver muito dinheiro, não é ruim. Aí ele continua. Se você realmente está apaixonado por um personagem 2D, eu não consigo ler isso a sério, não. Não minta pra si. Eu respeito os seus sentimentos. E você tem uma companhia que lhe entende. É bem verdade. O personagem lá tá programado para interagir com você. É lógico que ele vai te entender, né? A não ser que fosse complexo com a inteligência artificial, que
que ele vai aprendendo, vai absorvendo, entendendo, tendo mais conhecimento a cada dia que é vivo e tá entendendo o que eu quero chegar? Mas provavelmente se é um software que se inspirou, não era com esse algoritmo tão complexo de inteligência artificial. Pô, pode ser que sim, né? Eu tô só falando besteira, né? Cadê? Sim, eu respeito seus sentimentos e você tem uma companhia que lhe entende. Você deve ter orgulho do seu amor por personagens 2D. Publicou Akihiko em sua conta no Twitter nesta terça-feira. Terça-feira, dia 3. O programa tá saindo no dia 7, não tá tão distante. Sim, o lado bom de postar agora no sábado é que eu vou comentar alguma notícia da própria semana. Não vou esperar a semana terminar para publicar na segunda. Mesmo que no futuro eu tenha tempo para publicar na segunda, eu não vou mais voltar porque é até legal você falar sobre alguma coisa na própria semana. Ok? Cadê? Sim. A personagem Hatsune Miku tem 16 anos. Já o cara tem 38. Mas é holograma. Tem 16 anos e apareceu pela primeira vez em 2007, estreando nos videogames em 2009. É um personagem de videogame. Então, aquela minha comparação com eu triste por ter perdido o PES, quando eu tinha um notebook que dava para jogar game, hoje não tenho mais. Só tenho um notebook que serve para estudo e gravar esse podcast, né? É com ele que eu gravo esse podcast. Então me serve. Mas se bem que eu não tô com tempo pra jogar nada. Eu tenho um monte de série pra assistir e não assisto porque não tenho tempo. Porque quando eu não estou... O ruim de ser professor só tem um lado ruim. É que você trabalha no local lá de trabalho, na escola, e você trabalha em casa. Você traz o trabalho para casa. A maioria das profissões, você trabalha quando você sai da sua casa e chega para o local de trabalho. O professor trabalha no local lá do trabalho e trabalha em casa. Então, quando eu não estou trabalhando no local de trabalho, eu estou trabalhando em casa. E quando eu não estou trabalhando em casa, eu estou fazendo o quê? Gravando e editando podcast. E quando eu não estou trabalhando e nem gravando e editando podcast, eu estou fazendo o quê? Dormindo. Tentando recuperar um sono que eu não vou recuperar. Nunca que eu vou recuperar. Então como é que eu termino? Eu tenho um Cavaleiro da Lua para terminar e não termino. Eu tenho um monte de episódio aí dessa temporada nova de... Tá vendo? Nem o nome das séries eu sei mais. Eu tô tentando aqui lembrar o nome da série. Ai, meu Deus. Aquela série daquela mulher que botou a mão numa pedra e viajou no tempo para trás, uns anos antes. Outland.
Lembrei, eu tenho e ainda mais, os episódios de Outlander é quase um filme, é 1 hora. Como é que eu vou fazer pra assistir? Como é que eu faço pra assistir? Tem 2 séries de comédia com drama do Star Plus que eu assisto. Só que eu não tô conseguindo assistir. Tá entendendo? Eu não sei nem como eu cheguei nesse assunto. Vai ser sempre assim. Eu vou ler uma notícia e mais o que eu comento geralmente não tem nada a ver com a notícia. Isso é profundidade de um Pires. Comentários rasos sobre nada. Eu posso falar qualquer coisa, posso falar sobre tudo, inclusive nada. Tá entendendo? Cadê? Hatsune Miku apareceu pela primeira vez em 2007, estreando nos videogames em 2009. Como é que pode? Esse texto me deixou confuso agora. A personagem apareceu pela primeira vez em 2007, aí vírgula, estreando nos videogames em 2009. Ah, entendi. Então, a personagem foi feita para um desenho em 2007 e depois, 2 anos depois, foi para os games. Será que é isso? Se não for isso, eu não entendi. É 2007 ou 2009? Decida aí. Aí continua. O jogo mais recente, desenvolvido pela Sega e Krypton Feature Media, é de 2020, mas Akihiro afirma ser casado com a versão que tem em sua casa. Não é o mesmo personagem? Porque você não faz um update para a versão atual, cara? Você no seu smartphone é um monte de software. Um monte de aplicativo. Você não precisa fazer update basicamente toda semana. Aí porque um software de um holograma de um personagem não precisa de um update, cara. Você não envelhece. Imagine que o update, a atualização, seja ela se envelhecendo, cara. Aí tinha. Aí você não precisava. Tá de luto agora. Ai, meu Deus. Eu tô falando besteira que eu tô com sono. Que matéria louca. Continua assim. Ele conheceu a personagem após um problema de adaptação no trabalho, onde sofreu bullying de colegas e entrou em depressão. Cara, eu sofri bullying a minha vida inteira, cara. Sofri bullying na escola por causa do meu nome, né? Meu nome é Nidjon. Você acha que quantos apelidos eu já tive a vida inteira? Hoje eu sou adulto e continuo ouvindo as pessoas colocando apelido, né? Sofri bullying por nome, sofri bullying por minha altura. Eu sempre fui mais alto que a maioria das pessoas da minha turma. Sofri bullying porque tinha cabelo grande. Sofri bullying por ser muito branco. O apelido era Gasparzinho.
Tá bom, eu tô ficando triste. Agora eu entendo, cara. Não, mas mesmo assim. Eu também. Calma, cara. Vá procurar algum hobby. Faça que nem eu. O meu hobby agora é fazer podcast. É bom que a mente esvazia. Eu tô falando aqui. Mente esvazia tem pessoas espalhadas pelo globo terrestre me ouvindo. Pelo menos o Enco coloca lá que várias pessoas ouvem esse podcast e algumas fora do Brasil. Eu agradeço. E é engraçado que na porcentagem dos ouvintes que ouvem o meu podcast, a porcentagem de gente que ouve no Brasil é menor. Menor, tá em segundo. É menor, tá em segundo, tá menor que o primeiro. Só que eu não lembro qual é o país que está em primeiro. É porque eu olho a estatística do Profundidade e olho as estatísticas do Distorcendo Ideias, aí eu confundo. Mas é isso mesmo. Pessoas que ouvem no Brasil é segundo colocado na estatística. Eu não sei como cheguei nisso. Mas você que ouve esse podcast, você já está acostumado com isso. Então, sofria bullying de colegas no trabalho e entrou em depressão, parando até de comer. Em casa, durante o afastamento, ficou cativado por Miku. Abre aspas, fiquei no meu quarto 24 horas por dia e assisti a vídeos de Miku o tempo todo. Lembrou? Com esse apoio mental, voltou a trabalhar. Legal. Mas mesmo assim é estranho, cara. Em 2018, aos 35 anos, ele realizou a cerimônia formal em Tóquio e levou uma versão em pelúcia da boneca do tamanho de um gato, porque não levou holograma. Na festa que teve a presença de 40 hologramas ou de 40 convidados, pelo menos os convidados eram pessoa. Era pra ser em holograma, não precisa de todo mundo tá. Faz pelo Zoom. Pelo menos a mulher ia aparecer. Aqui Rico gastou 2 milhões de ienes. Cerca de 76 mil. Meu Deus, uma cerimônia. Uma boneca de pelúcia que representa uma boneca em holograma. 76 mil. 76 mil real. 2 milhões de ienes é 76 mil reais. Meu Deus, o cara gastar 76 mil. Uma cerimônia com boneco. Inicialmente ele usava um software de uma startup japonesa que deixava Hatsune Miku em um cilindro, mas que mantinha apenas conversas simples via inteligência artificial. Foi o que eu falei no começo aqui. Eu não tô lendo essa matéria agora. A matéria eu tô reagindo a matéria agora, eu não sabia. Mas eu falei no começo do podcast que talvez a interação seja coisa simples.
né? Aí ele continua assim. Mantinha apenas conversas simples via inteligência artificial. Depois ele trocou de sistema. Ok. Durante a vida de casado, o holograma acordava o marido pela manhã. É um despertador, cara. Você bota o despertador, cara, para que fosse ao trabalho. À noite, ao voltar da escola, onde era administrador, ele avisava que estava a caminho e o software acendia as luzes de casa. Depois, andava a dormir na cama em que dividia com a versão em boneca. Cara, tu não tá bem não, cara. E eu que achei que eu era louco. Cara, você não tá bem, cara. Sem a presença da esposa no software, ele ainda deseja bom dia ao acordar e avisa que voltará do trabalho, dizendo: vejo você mais tarde. Cara, eu acho triste um negócio desse. Vamos ler. O homem janta de frente para ela e a coloca ao lado quando vai usar o computador. Mesmo com o casamento em comum, Akihiko Kondo se considera um homem casado, mas legalmente não há qualquer fundamento na união, lógico. Apenas a empresa Gatebox, que produzia o dispositivo, emitiu um certificado que afirmava que o humano e o personagem estavam casados além das dimensões. Meu Deus. Meu Deus, eu não acho que eu não vou ler isso tudo, não. Cadê? Só falta um parágrafo. Akihiko não foi o único a se casar com um holograma. Além dele, a Gatebox emitiu outros 3,7 mil certificados de casamentos multidimensionais. Que loucura, cara. Loucura. Loucura mesmo, loucura. Meu Deus. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tô morrendo de sono. Tô quase caindo aqui por cima do microfone. Agradeço quem ficou o podcast inteiro. E mais uma vez eu suplico que você compartilhe esse podcast para o seu melhor amigo. Ok? Então, eu já falei muita bobagem. E eu fico por aqui. Então, valeu. Tchau.